Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a psicopatologia da criança e do adolescente. No DSM-4, nós tínhamos uma categoria chamada transtornos diagnosticados pela primeira vez na infância e na adolescência, que se entendia que eram transtornos de início nessa fase do desenvolvimento. No DSM-5, essa categoria diagnóstica deixa de existir e nós passamos a ter então a categoria transtornos do neurodesenvolvimento, que nós vamos ver como primeiros transtornos, e alguns transtornos daquela categoria, como por exemplo, transtorno da ansiedade de separação, mudaram de categoria. Esse em especial foi para os transtornos de ansiedade. Mas antes da gente falar dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós precisamos entender algumas peculiaridades do diagnóstico com crianças e adolescentes, e vocês vão ver o quão complexo é fazer diagnóstico para essa fase do desenvolvimento. E vamos falar também sobre fatores de risco e proteção, porque a gente não pode se furtar de falar sobre prevenção. A psicologia, por muitos anos, tem se debruçado sobre o aspecto curativo, ou seja, depois que o transtorno mental se instala, o que a gente faz? E é interessante entender quais são os fatores psicossociais, ambientais, que predispõem uma criança, um adolescente, em maior ou menor grau, para o desenvolvimento de transtornos mentais, para que quem trabalha com esse público-alvo possa pensar em políticas públicas, possa pensar em estratégias preventivas para, de fato, evitar a psicopatologia. E a gente tem visto que a ocorrência de transtornos mentais tem aumentado nessa fase. Então, quando que é psicopatologia? Quando que é algo esperado para a infância e para a adolescência? Como que eu obtenho esse parâmetro? Primeiro, eu preciso ter uma compreensão do funcionamento normativo do desenvolvimento. Então, não é à toa que vocês têm a disciplina de desenvolvimento antes da disciplina de psicopatologia, porque todo aquele conhecimento, ele vai ser requerido aqui quando eu vou trabalhar com crianças e adolescentes e até mesmo com adultos, né? Porque antigamente, os manuais de desenvolvimento, eles davam muita ênfase à infância e adolescência e ficava meio que, bom, nada mais de interessante acontece depois daqui. E agora não, né? Os manuais, eles têm trazido o desenvolvimento desde o embrião até a morte. E aí a gente precisa, então, entender essas fases e o que acontece nelas. Então, o que acontece? Eu preciso entender o desenvolvimento normativo em relação à atuação da criança, adolescente com semelhantes, mesmo sexo, mesmo gênero, mesma idade, ou seja, diferenças relacionadas à idade, quanto competências, questões cognitivas, comportamentais, sociais e emocionais. Por exemplo, a gente sabe que existem alguns medos normativos e que eles vão mudando conforme a fase do desenvolvimento. Então, ali na segunda infância, 4, 5, 6 anos, a gente vai ter muito medo de monstro, medo de assalto, medo de que algo ruim aconteça, porque algo inesperado pode vir a ocorrer. Quando a gente já entra lá na terceira infância, a gente vai ter mais medos normativos relacionados à aceitação social. Então, eu não posso fazer um diagnóstico de uma fobia específica ou de uma ansiedade social sem entender esses medos que são normativos, que são esperados para aquela fase do desenvolvimento. E eu preciso
entre aspas, comparar as crianças com seus pares. Então, a gente tem muitas pesquisas, especialmente dentro dos processos psicológicos básicos, tem diferença no funcionamento cognitivo da memória, da inteligência, da atenção, da senso-percepção entre meninos e meninas? Grande parte das pesquisas dizem que não tem diferenças, mas algumas áreas específicas, por exemplo, a percepção visual, rotação mental de objetos, já se vê alguma diferença. Então, a gente precisa entender o que é esperado para cada fase do desenvolvimento, para então entender se há algum tipo de atraso. Por exemplo, em média, até por volta de 2 anos, se espera que a criança esteja falando, pelo menos papai, mamãe, alguma outra palavra solta. Se espera que até por volta dos 4 anos ela já tenha o desenvolvimento de uma frase completa. Eu estou com fome, eu quero água, vamos ir no parque? Então, por volta de 4 anos, a estrutura frasal ela já está completa, só vai aumentar o vocabulário da criança. Ou, por exemplo, uma criança ela pode andar por volta de 8 meses até no limite máximo de 1 ano e meio. Não andou com 1 ano e meio, o que está acontecendo? Entende? Então, esse desenvolvimento normativo, ele é importante para eu verificar, tá com algum atraso? O que acontece para que esse atraso aconteça? E não necessariamente a resposta é um transtorno mental, é uma psicopatologia. Talvez possa ser falta de estimulação, talvez possa ser o ambiente que expõe essa criança a alguns estímulos que ela não deveria estar sendo exposta naquele momento. Então, é por esse motivo que a compreensão do desenvolvimento normativo é fundamental. E essa comparação dos marcos do desenvolvimento que é esperado para cada fase do desenvolvimento, para cada idade. Mas, além de eu comparar a criança com outras crianças da mesma idade, da mesma faixa etária, eu também preciso comparar a própria criança em relação à linha de base do desenvolvimento dela. Ou seja, vamos pensar em termos de altura, né? Estatura. Talvez a criança ela esteja abaixo da média esperada para a idade dela, mas eu tenho que comparar também o quanto ela cresceu, o quanto houve esse salto de crescimento comparado aos marcos anteriores. Então, eu não posso perder de vista que há uma comparação do indivíduo com ele mesmo, ou seja, vamos imaginar que eu tenho uma criança extremamente tímida, que quando ela está com pessoas estranhas, numa festa, numa reunião de família, ela não fale absolutamente nada. E ali, após 2, 3 meses de intervenção, ela já cumprimente as pessoas quando ela chega. Uau, comparado a quando ela chegou, isso é um avanço. Ah, mas a filha da minha vizinha, quando chega, não interessa, né? Então, primeiro que quando a gente faz aquela comparação da criança com outras na mesma fase do desenvolvimento, eu estou falando de média, eu não estou falando de casos únicos e isolados. Então, a filha da vizinha, a prima, não é padrão de comparação. O padrão de comparação é com o que as pesquisas aplicadas num número grande de crianças e de adolescentes relatam daquilo que é esperado para aquela fase em termos de desenvolvimento. Correto? Então, quando eu falo dessa comparação, eu vou buscar a literatura, porque a literatura traz dados sobre o que se espera para cada fase do desenvolvimento. Porque daí, se eu começo a fazer essa comparação com pessoas conhecidas, eu posso ativar nessa criança um senso de incapacidade, de incompetência, de inferioridade completamente desnecessário. A ideia de verificar algum tipo de atraso ou psicopatologia
Não é rotular, é trabalhar com a intervenção precoce. Bom, e como que eu vou definir essa psicopatologia? Uma dificuldade para adaptação. Fracasso adaptativo refere-se a um desvio da criança das normas apropriadas à sua idade. Vamos pensar um exemplo. Se espera que a criança, ao entrar na terceira infância, por volta dos 6 anos, ela seja capaz de ir ao banheiro sozinha, fazer a sua higiene pessoal sozinha, escovar os dentes, tomar banho, pegar alguma coisa para ela comer, fazer pedidos, argumentar, dialogar. Bom, não está conseguindo, então eu vejo um fracasso adaptativo. Naquela fase do desenvolvimento se esperava um comportamento X e isso não está acontecendo. Ou seja, ela não alcança algo que era esperado para aquela faixa etária. A desadaptação representa uma pausa, uma regressão ou um desvio no desenvolvimento. Ou seja, às vezes a criança ela nasce e tem o desenvolvimento dela no primeiro ano de vida muito dentro daquilo que é esperado e de repente a gente verifica uma pausa. Parece que ela não continua em uma crescente de desenvolvimento, ou às vezes até uma regressão. Por exemplo, talvez com um ano de vida ela já comece alimentos sólidos e aí com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses ela para de comer alimentos sólidos. Ou ela já balbuciava, ela já emitia um papai, mamã, e aí ela regride e não fala mais nada e deixa de balbuciar. Ou um desvio no desenvolvimento, que a gente foge daquilo que é esperado para aquela etapa. Parâmetros usados para considerar se um determinado comportamento será identificado como desviado em relação a aspectos evolutivos próprios de uma determinada etapa. Então, eu tenho que pensar assim, até que ponto um comportamento é esperado para aquela fase do desenvolvimento, ou até que ponto ele já se configura como uma psicopatologia. Por exemplo, vocês talvez já devam ter ouvido falar dos Terrible Two, dos terríveis 2 anos. Então, é uma fase do desenvolvimento em que a criança está mais propensa a crises de birra. É como se fosse uma desconexão do sistema límbico com o córtex cerebral. A criança ela meio que perde a capacidade de se regular, até porque ela é muito jovem, então ela ainda está aprendendo essa autorregulação e aí ela está mais suscetível a birras. E aí eu vou dizer, bom, então essa criança apresenta um transtorno opositor desafiante, ela apresenta um transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ok, mas essa fase ela vai dos 2 até aproximadamente 4 anos. Controle inibitório, ele começa a se fortalecer ali por volta dos 6 anos, que é onde se espera que a criança consiga ficar mais tempo sentada por um período maior de tempo. Portanto, eu preciso saber do desenvolvimento para entender, é patológico ou não? Mas além disso, eu tenho alguns parâmetros. Por exemplo, intensidade. A criança chora o tempo todo, tá bom? O tempo todo ela chora muito alto, entende? Então, intensidade, frequência, duração do comportamento da criança, que tem que ser avaliados ao que se considera norma para uma determinada idade. Eu costumo dizer que um parâmetro interessante para a gente pensar na psicopatologia, que é um parâmetro que o DSM usa, é a ocorrência, né? O prejuízo ou sofrimento que um comportamento gera. Por exemplo,
Vamos pensar nos jogos eletrônicos. Hoje eles são uma realidade entre as crianças e os adolescentes. Se eu for pensar, o uso das telas, o uso do celular. Hoje, um adolescente que não tem um aparelho celular, especialmente na época de pandemia, ele é completamente segregado em relação ao grupo, porque todas as combinações de encontros, saídas, reuniões online, tudo é feito por WhatsApp. Os grupos de trabalho das escolas, quando o ensino é remoto, são organizados pelo WhatsApp. Então, não dá para eu privar a essa altura da vida o meu filho ou adolescente do acesso ao celular, porque isso vai estar privando ele da convivência social, especialmente em tempos de pandemia. Bom, Aline, mas eu acho que o meu filho tá usando muito o celular. Ok, o que é esse muito? Então, quantas horas por dia a criança ou adolescente fica conectado ao celular? Quais as atividades que ele desenvolve? Porque para quem está em trabalho remoto, WhatsApp e computador é o nosso trabalho, então a gente pode passar muitas horas conectados, mas a gente está trabalhando e talvez o adolescente ou a criança esteja de fato estudando ou fazendo trabalhos. Então, quanto tempo por dia passa no celular, no computador, quais as atividades que ele desenvolve, o quanto ele tem deixado de fazer coisas que ele fazia antes, preferindo a tela. Então, por exemplo, todo mundo na família está vacinado, a gente vai fazer um encontro na família, não, eu quero ficar em casa. Os amigos convidam para ir para o cinema, não, prefiro ficar em casa. Então, ou por exemplo, deixa de estudar, o rendimento escolar cai, as notas caem, não tem conseguido acompanhar as aulas, prejuízo, ok? Então, esses fatores, esses parâmetros, eles nos ajudam a refletir. Vem um genitor, um pai, mamãe, enfim, um cuidador, trazendo uma criança ou adolescente para um atendimento, para avaliação, eu preciso desses parâmetros para conseguir analisar. Esses pais estão exagerando, não é bem assim, ou de fato tem algo aí que merece atenção. Outro detalhe, a avaliação deve abranger múltiplos informantes, com a finalidade de obter um amplo conhecimento da natureza dos problemas da criança. Isso é uma outra questão. Em geral, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a primeira sessão é com os responsáveis, para a gente entender a demanda, o que trouxe essas pessoas para a busca pelo atendimento, e aí, num segundo momento, nós vamos ver a criança ou adolescente. No entanto, imagine que a criança ela permaneça o dia todo sob os cuidados da babá. Eu vou precisar ouvir essa babá. Ou com a avó, materna ou paterna, eu vou precisar ouvir essa avó. Tá indo para a escola presencialmente, eu preciso fazer uma visita a essa escola, conversar com o professor, conversar com o coordenador, porque é incrível o quanto relatos de diferentes pessoas, de diferentes ambientes, quando a gente junta, parece que estamos falando de uma pessoa completamente diferente. Então, se você pergunta para o pai, para a mãe, né, para responsáveis diferentes e para a escola, você fala, gente, mas estamos falando da mesma pessoa? Por isso que eu preciso ter múltiplos informantes, porque aquele comportamento alvo, aquele comportamento problema, ele pode se dever a questões da relação e não da criança. E tendo múltiplos informantes, a gente consegue avaliar isso com maior clareza. A maior porcentagem de sobrevivência dos fetos, devido aos avanços dos cuidados médicos, contribui para que o maior número de crianças mostre importantes problemas de comportamento e de aprendizagem bem cedo. E não só isso, né? Então vamos pensar,
a gente sabe que já na gestação, aquele feto ele vai sofrer múltiplas influências. Então, o quanto de estresse a mãe passou durante a gestação? Cortisol, adrenalina foram liberados ali para aquele feto. Qual era a qualidade da alimentação dessa mãe durante a gestação? Porque a alimentação da genitora é que vai alimentar o bebê durante a gestação. E se ela for amamentar, especialmente amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses, a qualidade dessa alimentação materna também vai contribuir ou não para o bom desenvolvimento daquele bebê. E o que essa frase vai dizer é uma coisa impactante, né? Antigamente, quando a gente não tinha UTI neonatal, quando a gente não tinha os exames sofisticados que temos hoje, a taxa de mortalidade era muito maior. A taxa de abortos espontâneos era muito maior. Então, o que a gente vê? Nós salvamos mais vidas. Os bebês, eles têm nascido mais e têm morrido menos. No entanto, o que a medicina chama de feto inviável, né? Ou de um bebê que talvez morreria se não tivesse uma assistência. E a gente tem aí bebês que nascem com 20 semanas, muito, muito pequenininhos, que tem todo um acompanhamento na incubadora, na UTI neonatal, após o nascimento. Se não tivesse, se fosse só pela natureza, eles morreriam. Poxa, Aline, mas que coisa dura de se dizer. Uma mulher que está gestante, se ela desejou aquela gravidez, se foi uma gravidez esperada, ela vai sofrer se aquele bebê morrer. Então, os avanços da medicina, eles são bem-vindos porque ele está salvando vida. Ok, mas o ponto é que um bebê, quanto mais prematuro ele for, quanto mais pré-termo ele for, menos idade gestacional, maior a chance de desenvolver alguns problemas de comportamento e de aprendizagem. Aline, significa que se o meu bebê nasceu pré-termo, então ele vai ter esses problemas? Não, vai depender dos cuidados e da atenção que ele vai receber após o nascimento. Se eu for pensar em termos de natureza, ele não está pronto. Ele está pronto para nascer a partir de 37 semanas de gestação. Aí ele está maduro, digamos assim. E o top, o supra-sumo é entrar no trabalho de parto. Quer dizer, quando a mulher entra no trabalho de parto, aí realmente esse bebê está pronto. É claro que algumas mulheres não entram em trabalho de parto, algumas vezes a idade gestacional já está chegando no limite superior e a mulher não teve trabalho de parto, mas o ponto não, a gente tem que entender também que esse aumento em transtornos mentais ou em problemas de comportamento ou dificuldade de aprendizagem também, não só, mas também se deve a nascimentos que, se fosse pela natureza, somente sem a intervenção da medicina, não aconteceriam. Continuidade versus descontinuidade. Será que se eu desenvolver um transtorno mental na infância, eu vou levar esse transtorno para o resto da minha vida? Será que se eu não tive nenhum tipo de transtorno na infância, eu vou desenvolver na adolescência ou na vida adulta? Então vamos descobrir. Os problemas na infância podem se relacionar diretamente aos da vida adulta de diferentes maneiras. Primeiro, o desenvolvimento de um transtorno durante a infância que persiste ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade social e eu sigo com esse transtorno lá na idade adulta. Ou alguns transtornos que, em tese, eles não têm uma cura. Eu tive diagnóstico de autismo, de deficiência intelectual ou de esquizofrenia na infância. São transtornos que, ao que a literatura remonta, você pode, com a intervenção precoce, atenuar os sintomas
Em casos limítrofes, pensando no autismo, na deficiência intelectual, com a intervenção precoce, você pode até não mais preencher o diagnóstico, mas aí em casos muito específicos, limítrofes e com uma intervenção precoce adequada, né? Então a gente tem alguns transtornos mentais que eles têm uma continuidade, quer dizer, a partir do momento do diagnóstico, dos sintomas, eles tendem a se estabelecer ao longo de uma vida. É claro que a intervenção atenua esses sintomas. E nós teríamos transtornos, por exemplo, o transtorno de ansiedade de separação, que pode acontecer, receber uma intervenção adequada e se resolver ali, ok? Experiências que alteram o status físico da criança, por exemplo, desnutrição, plasticidade neuronal, que por sua vez influem no funcionamento posterior. É muito triste que nós não tenhamos no nosso país políticas públicas que considerem a fase da gestação, do pós-parto e os 2 primeiros anos de vida. Há um tempo atrás tinha uma campanha na televisão falando dos primeiros 1000 dias, que envolviam a gestação, primeiro e segundo ano de vida, porque é uma fase crucial. Eu costumo brincar que se a gente pudesse colocar a gestante numa bolha, seria fantástico. Se a gente pudesse oferecer uma alimentação adequada, balanceada, diminuir os estressores, porque tudo que a gestante vai passando ao longo da gestação, pelo cordão umbilical, em termos de hormônios, vai passar para a criança. E o que a gente chama de epigenética, você pode ter uma alteração da genética herdada pelo que acontece na gestação e no pós-parto. Além disso, até os 2 anos, assim, um pouco mais, mas principalmente até os 2 anos, o funcionamento cerebral está a 1000 por hora. Então, é uma fase em que a criança ela precisa ter os nutrientes adequados, que vêm por meio ou da alimentação da mãe via amamentação, ou da fórmula adequada depois dos 6 meses da alimentação balanceada. Então, quando a gente vê, por exemplo, crianças com menos de 1 ano, menos de 2 anos, tomando refrigerantes, tomando sucos artificiais, comendo doces, com uma alimentação pobre, excesso de carboidrato, aí a gente tem um problema, porque o cérebro delas não estará recebendo os nutrientes necessários para o desenvolvimento. Além disso, qual é o tipo de interação social que essa criança está recebendo? Por exemplo, tem alguém que olha para ela, que pega ela no colo, que faz contato físico, que a atende quando ela chora? Se ela vai para uma instituição, né, a mãe precisa trabalhar, não tem com quem deixar, vai para uma creche, vai para uma escolinha, quantas cuidadoras para a quantidade de crianças? Ou seja, ela vai ter uma atenção mais individualizada. Então eu costumo dizer assim que o investimento de políticas públicas nessa fase do desenvolvimento é primordial. Então, que um cuidador primário, que de preferência não mude, possa ficar com a criança e dar atenção para ela e cuidar adequadamente da alimentação, dando os estímulos para o desenvolvimento. Então, talvez uma criança que não tivesse uma predisposição genética, biológica, mas que passou por inúmeras privações sensoriais, nutricionais, nessa fase do desenvolvimento, comprometendo aí o desenvolvimento dela ao longo dos próximos anos. Aquisição de padrões anteriores de resposta que podem ser adaptativos para a circunstância e o nível de desenvolvimento atual da criança, mas que poderiam resultar em desadaptação posterior quando as circunstâncias mudarem e surgirem novos desafios evolutivos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha pais muito ansiosos.
preocupados, super protetores e que acabam fazendo muito pelo filho e evitando muito a socialização, com medo do que essa criança possa aprender lá fora, com medo do que os colegas ou outras crianças poderiam fazer com ela. E aí eu trago essa criança para mais perto de mim. Essa criança desenvolvendo comportamentos mais dependentes, com um perfil de funcionamento mais ansioso, mais preocupado, ela está plenamente adaptada àquela família. No entanto, quando ela vai para a escola, que se requer maior autonomia, então que ela tem 7, 8 anos e não vai ter ninguém para limpar o bumbum dela quando ela fizer cocô, por exemplo, né? Então, ou quando ela chegar na adolescência, ou quando ela chegar na fase adulto jovem, que talvez o curso que ela queira não tenha na cidade onde ela reside e ela precisa se mudar, não, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou fazer o curso que tem aqui na minha cidade. Enfim, então aquele padrão de funcionamento que foi adaptativo lá na história de vida, quando o contexto muda, quando as demandas mudam, talvez já não se aplique e possa trazer alguma dificuldade. Os problemas da infância podem se relacionar de forma indireta aos da vida adulta de diferentes maneiras. Predisposições anteriores que interagem com experiências ambientais, por exemplo, estímulos estressantes para provocar comportamentos desadaptativos. Vamos imaginar o seguinte, a questão do estresse, a gente vai abordar isso depois, ela é contraditória. Como assim? Algum nível de estresse ao longo da infância, da adolescência, é importante para desenvolver estratégias de enfrentamento. Então, se tudo na minha vida corre muito bem, se eu não tenho que resolver dificuldade nenhuma, se tudo está à mão, eu não aprendo habilidades de resolução de problemas, de criatividade, de autonomia. Lá na frente, eu posso ter problemas quando eu estiver sozinho e não tiver rede de apoio. Por outro lado, se eu passei por situações estressoras, exemplo, tem algumas técnicas de ensinar o bebê a dormir a noite inteira que envolvem deixar o bebê chorando sozinho no berço. Porque se ele chorar 1 ou 2 horas ou 3 horas, uma hora ele vai se cansar e ele vai adormecer. E você vai ver que nas noites seguintes ele chora cada vez menos e plim, ele começa a dormir a noite inteira. Fantástico! Então quer dizer que eu troco 1, 2, 3 horas de choro ininterrupto por noites seguintes de sono completo. Acho que vale a pena o negócio, né? Mas qual é o nível de estresse que eu estou gerando no cérebro dessa criança? O que eu estou ensinando para ela? A forma dela se comunicar, a linguagem dela é o choro, ela não sabe falar. Então, a partir do choro, ela está comunicando. Tem algo errado comigo? Eu tô com frio, eu tô com fome, eu tô molhado, eu tô inseguro, eu tô achando estranho esse ambiente muito aberto lá, da barriga era muito apertadinho, muito quentinho. Qual é o desconforto? Não sei, né? Muitas mulheres falam assim, nem era fome, eu pus ele pra mamar, deu uma chupadinha e dormiu. Tô acostumando mal esse menino, mas colo e peito é validação, é afeto, é aconchego, é segurança. Talvez aquele bebê estivesse se sentindo realmente inseguro, com alguma instabilidade, e quando eu coloco ele no meu colo e amamento, ele se acalma. Ufa, tô seguro, posso dormir, né? Então, momentos de estresse que a criança passou, pós-natal, primeira infância, segunda infância, pode torná-la mais suscetível a eventos negativos futuros. O limiar diminui.
Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um apego seguro, que eu desenvolvi uma boa relação com um ou dois cuidadores primários. O meu limiar de ativação para estresse, ele vai ser mais alto, porque eu tenho essa segurança internalizada. Então, precisa acontecer algo muito impactante para ativar o meu limiar de estresse. Agora, se eu não desenvolvi um apego seguro, se eu passei por situações estressoras muito intensas ou muito frequentes, esse limiar de ativação vai ser menor, o que significa que eventos de menor impacto podem desencadear um estresse. 2. Experiências que contribuem para uma situação alterada de autoestima, por exemplo, rejeição pelos pares, ou que cria um conjunto cognitivo negativo que leva a dificuldades posteriores. Infelizmente, isso é mais fácil de acontecer do que a gente imagina. Por exemplo, eu entrei na escola e eu tinha alguma questão de diferença na aparência. Talvez fosse muito baixa, talvez fosse muito alta, talvez fosse muito magra, talvez fosse muito tímida. E por alguma razão qualquer, as crianças daquele grupo não me aceitaram. E além de não me aceitar e me isolar e me excluir, elas faziam bullying comigo, elas riam de mim, elas faziam bilhetinhos e me mandavam, debochando de mim. Então, essas experiências com os pares podem promover uma visão distorcida de si mesma, prejudicando a autoestima da criança. Ou também a relação com os pais. Vamos imaginar que eu seja uma aluna na média, esforçada, então eu vou lá, estudo, tiro uma nota 6, tiro uma nota 7, que é o mínimo para passar, mas eu tenho que estudar bastante. E aí eu tenho um irmão, uma irmã que tem muita facilidade com os estudos, ou que é muito responsável, ou que é muito estudiosa, ou que se destaca nos esportes, enfim. E aí começa aquela comparação. Nossa, a fulana, ela nem precisa estudar e tira nota boa. A fulaninha, nossa, que dificuldade. Então, essas comparações podem levar ao desenvolvimento de um conjunto cognitivo negativo. Eu não sou boa o suficiente, eu sou inferior, os outros são melhores do que eu, os outros são mais bonitos, mais interessantes. E aí eu levo isso para a vida, desenvolvendo padrões de comportamento baseado nessas experiências estressoras que eu vivi. Experiências que proporcionam oportunidades ou obstáculos que posteriormente conduzem à seleção de condições ambientais específicas e, dessa forma, dirigem o curso do desenvolvimento da criança. Por exemplo, eu gosto muito daquele filme Ray. O Ray, por volta dos 6, 7 anos, 8, não me lembro bem, ele ficou cego. Então, ele foi perdendo a visão gradativamente e aí até ficar completamente cego. E a mãe, como ela era preta, pobre, não tinha recursos da comunidade, ela sabia que ela poderia faltar para o filho dela. Então, na cabeça dela, eu preciso fazer com que o meu filho seja o mais autônomo possível, porque ela também era lesada, ela trabalhava muito e era lesada no trabalho, na rentabilidade que ela recebia pelo próprio trabalho. Então, ela tinha essa desconfiança de que os outros podem querer me enganar. E o medo dela é: meu filho cego, se eu faltar, vão passar a perna nele. Então, ele precisa ser autossuficiente, ele precisa sempre desconfiar dos outros para não ser passado para trás. Você pode pensar, foi adaptativo, né? Porque quanto menos ele dependesse das pessoas, mais autônomo ele seria e melhor seria o desenvolvimento dele. E ela de fato faleceu muito precocemente, acho que ele era um adulto jovem. Então, de fato, ele não tinha essa mãe por muito tempo. O irmão dele faleceu e isso foi um trauma também na vida dele, né? Então,
uma dificuldade que ele passou, a cegueira, e essa questão da mãe de desconfiar das pessoas e das interações, isso influenciou todo o desenvolvimento dele, porque então ele não permitia que as pessoas o ajudassem, o apoiassem, o acalmassem. Na medida do necessário, né? Porque aí, na medida em que ele começa a fazer muito sucesso, e precisa comprar equipamentos, e precisa montar estúdios, enfim, aí naturalmente se precisa de ajuda, sendo cego ou não, mas aí a desconfiança dele fez ele perder pessoas muito importantes para a vida dele e não se permitir essa entrega na relação. Ou por outro lado, né, às vezes algo bom acontece, por exemplo, de você se mudar para uma cidade maior, isso pode ser bom ou ruim também, ou de um professor ou uma professora que te marca profundamente, que te acolhe, como naquele filme, Como Estrelas na Terra, né, que o professor é um divisor de águas na vida do menino. Então, a gente pode ter experiências tanto positivas quanto negativas, que vão marcar de uma maneira importante o nosso curso do desenvolvimento. A continuidade evolutiva se reflete em padrões globais de organização, em vez de sintomas e comportamentos isolados. Então, a gente vai vendo um perfil de funcionamento, não algo que aparece mais pontualmente. Pressupostos. Transtornos mentais surgem a partir de inter-relações dimensionais complexas em múltiplos níveis, entre características específicas do indivíduo, fatores biológicos, genéticos e psicológicos, características ambientais, cuidado parental, relacionamentos interpessoais, exposição a eventos estressores e sociais, rede de apoio social, vizinhança, nível socioeconômico. Então, felizmente ou infelizmente, não sei, os transtornos mentais são fenômenos multideterminados, complexos, que eu não tenho uma única variável. Se isso acontecer, então é batata, você vai ter esse transtorno. Não temos. Nós temos vulnerabilidades biológicas, genéticas. Por exemplo, eu sei que se eu tenho um familiar, especialmente pai ou mãe, com esquizofrenia, com transtorno bipolar, que já teve depressão, que já tentou suicídio ou que já suicidou, em termos biológicos e genéticos, eu tenho uma vulnerabilidade maior para desenvolver transtornos mentais. Mas isso não significa que eu vou desenvolver transtornos mentais. De novo, eu vou voltar lá para a primeira infância, cuidado parental. Acabei de ver um resumo de um artigo que acabou de sair, de longitudinal, acompanhou crianças ao longo de 3 anos. O quanto mais os pais eram sensíveis, participativos, amorosos, presentes, trazendo os valores pessoais para a criação dos filhos, mais esses filhos desenvolviam valores próximos aos da família e um comportamento pró-social. Então, o cuidado parental, o amor, a atenção, o cuidado, isso nunca vai ser demais. Relacionamentos interpessoais, por exemplo, eu já vi muitos relatos de crianças de um nível socioeconômico baixo e que às vezes ganha bolsa para estudar numa escola com uma boa estrutura, com um bom ensino, mas aquele ambiente é tão tóxico, que sai muito caro esse estudo de qualidade, né? Então, por exemplo, os meus pais têm dificuldade de comprar os meus materiais, de comprar o meu uniforme, a gente não viaja nas férias, a gente não tem carro, e aí eu vivo naquele ambiente que não me aceita, que me exclui.
Ou não, talvez eu possa estar numa escola pública do meu bairro, mas por algum motivo, ou numa escola particular, enfim, a questão não é o ambiente, são as relações. Então, muitos ambientes podem ser tóxicos, muitas amizades podem fazer mal, por exemplo. Talvez eu até seja o contrário, talvez eu tenha um nível socioeconômico um pouco melhor do que os meus colegas, e aí eu me sinta nas relações impelido a dar mais, a fazer mais, como se para ser aceito ou para ter a amizade das pessoas eu tenha que contribuir financeiramente. Enfim, então veja a complexidade das relações e como de muitas maneiras isso pode afetar o indivíduo. E a questão da rede de apoio social. Uma coisa é um cuidador primário. Quanto mais filhos esse cuidador primário tiver e ele sozinho sem rede de apoio, mais difícil vai ser para ele, porque pensa que essa pessoa sozinha, ela é responsável por um ou mais filhos, pelo trabalho dela, vão por aí 8 horas diárias, mas entre ir, voltar, esse tempo se estende, cuidados da casa, a alimentação e assim por diante. Quanto mais sozinho eu sou, mais difícil é cuidar e educar uma criança. E às vezes a vizinhança pode ajudar e o nível socioeconômico também. A gente já ouviu muitas vezes, não romantize a pobreza, né? Aí eu tô falando para vocês de ter os cuidadores primários disponíveis, de estimular afetivamente, de ter uma boa alimentação, acesso à saúde, isso tudo envolve dinheiro. Então, quando eu falo, por exemplo, eu vou falar dos fatores de risco, né? O nível socioeconômico, sim, vai influenciar até a convivência, porque se os meus cuidadores precisam trabalhar em 2 empregos para me sustentar com o mínimo necessário, porque a gente sabe que as situações de trabalho têm se precarizado cada vez mais e as pessoas têm recebido cada vez menos tempo, menos supervisão, enfim. Então, a gente tem todos esses fatores que vão interagir mutuamente, favorecendo ou prevenindo o desenvolvimento de transtornos mentais. Há uma tendência de os indivíduos de se adaptarem ao seu ambiente. Se o ambiente é patológico, é provável que a adaptação também seja. Então, vamos imaginar que eu viva num ambiente com muita violência. Violência doméstica dentro da minha própria casa e violência na vizinhança, né? Tá tendo tiroteio, não sai agora. Agora é perigoso, fica em casa. Enfim, então, naturalmente que eu vou aprender a viver nesse ambiente. Então, talvez eu me torne muito agressivo, talvez eu me torne muito temeroso, muito ansioso, muito precavido. Ou por outro lado, se eu vivo num ambiente em que eu tenho as minhas necessidades atendidas, em que eu sou amado, em que existem limites, em que tem um estímulo para que eu estude, um estímulo à educação, uma presença no momento das tarefas, uma presença marcante no colégio, eu vou me adaptar a ele também, de uma maneira mais positiva. Então, eu tenho que entender que aquele ambiente de infância e adolescência vai fazer com que o indivíduo desenvolva estratégias para lidar com aquele ambiente. E aí, quando ele vai para um ambiente diferente, vamos imaginar, isso é muito comum nos relacionamentos adultos. Vamos imaginar que o que eu presenciei na minha história de vida foi violência física, foi abuso, foi negligência. Ou seja, eu me acostumei que violência resolve e que não dá para conversar ou para ser afetivo. E aí eu entro num relacionamento saudável. Eu encontro um namorado ou uma namorada que gosta de mim de verdade, que me trata com respeito. Oi? Como assim você gosta de mim? Como assim você está fazendo algo por mim e não quer nada em troca? Como assim
assim você não vai me maltratar? É esquisito isso, eu não tô muito acostumado. Então, às vezes a gente tem ambientes adequados, cuidadores, e a gente tá esperando aquilo que a gente recebeu antes. Idade e momento do desenvolvimento são fatores fundamentais a partir dos quais todos os outros fatores devem ser entendidos. Então lembra, teoria do desenvolvimento tem que estar muito bem arquivada e muito bem compreendida. Comportamentos mal adaptativos ou transtornos mentais devem ser interpretados frente ao contexto onde o indivíduo se encontra inserido. Lembra que eu falei que a gente precisa de múltiplos informantes? O problema é o seguinte: muitas vezes os cuidadores trazem os filhos para o atendimento como se fosse um pacote. O pacote está quebrado, conserta para mim e devolve ele consertado. O problema não é comigo, eu não tenho nada o que fazer, o problema é com ele, ok? E aí a gente tem um problema, que não é o pacote que foi deixado ali. Um sistema é um sistema. Então eu não posso dizer que uma criança é o problema, porque ela tem um aparato genético e biológico, porque ela tem um contexto social, porque ela tem um contexto familiar. Eu preciso ler esse contexto. Então, quando o contexto não se dispõe a entrar no tratamento, a tentar modificar alguma questão, é complicado. Tem uma fala que a gente costuma brincar aqui. Quando a gente atende criança sem fazer orientação a pais, é como se a gente desse um banho no porquinho e devolvesse ele para o chiqueiro. Ele vai se lambuzar de novo, né? Ou, às vezes, né, eu costumo dizer também que tem famílias que elas não são tão ruins, tão inadequadas, a ponto de gerar uma destituição de lar, a ponto de ir para um abrigo. Mas elas são negligentes afetivamente, aquela criança é invisível naquela família. Se vira, você já é grande, você dá conta, tem comida aí, vai lá e pega, né? Ah, na escola você resolve, você já sabe. E essa negligência afetiva, quando a pessoa não tem o que dar ou não quer dar, não tem muito que eu possa fazer. E aí, Aline, o que a gente faz? A relação terapêutica em si, ela pode ser curativa. Então, o terapeuta, ele pode ser um modelo de afeto, ele pode ser um modelo de apego seguro. Os transtornos mentais não são necessariamente categorias distintas, mas sim trajetórias desenvolvimentais dimensionais. As mesmas trajetórias podem chegar em desfechos distintos e trajetórias distintas podem chegar em desfechos similares. Como assim? Olimpíadas, né? Estamos aí felizes com os ouros que o Brasil está ganhando, todo mundo vibrando lá pela Rebeca, ganhou ouro, é preta, é pobre, mãe solteira, dificuldade, todo mundo acha lindo, né? E é mesmo? E a gente fica pensando, gente, sem investimento, com toda essa dificuldade, essa menina ganhou medalha. Imagina se tivesse um ambiente adequado de educação, de treinamento, investimento, patrocínio e assim para tantos atletas que soam, né? Então, eu tenho uma menina preta, pobre, criada pela mãe, com todas as dificuldades socioeconômicas, que se tornou atleta, que se tornou medalhista olímpica. E eu posso ter uma outra menina da mesma idade, preta, pobre, criada pela mãe, que entra pelo tráfico, que entra para o tráfico, por exemplo. Ou que não vai fazer faculdade, vai estudar até onde conseguir, que vai conseguir um trabalho, que vai constituir família, enfim. O ponto é, trajetórias semelhantes podem gerar desfechos distintos.
Vou dar um exemplo da psicopatologia. Eu fui estuprada pelo meu pai até os 7 anos, e aí meus pais se separaram. E aí, isso é um evento traumático que não necessariamente vai gerar um TECT, ok? E aí, com muitas dificuldades, enfim, eu estudei, me formei, tenho um trabalho, tenho uma família e não desenvolvi um transtorno mental grave. Uma outra menina, abusada sexualmente pelo pai por anos seguidos, pode desenvolver um transtorno de personalidade borderline, pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, pode desenvolver um transtorno depressivo crônico. Então, trajetórias semelhantes, ambas foram abusadas sexualmente pelo pai na infância, podem conduzir a desfechos distintos. Como trajetórias distintas, vou pegar lá o exemplo, eu não tô acompanhando, tá, gente? Então eu posso falar bobagem. Vamos imaginar uma pessoa rica, com os pais ricos, que os pais sempre apoiaram o esporte, orgulho, vamos lá, vamos treinar, pago passagem, pago o melhor treinador, e você vai focar nisso, e vai fazer uma academia, e vai fazer um nutricionista com alimentação, né? Então, por um lado eu tenho um atleta sem condição nenhuma, a Rebeca, por exemplo, e um outro atleta que teve todo o apoio, toda a condição. Os dois ganharam ouro, tá? Então, histórias, né? Trajetórias diferentes, chegando a desfechos semelhantes. Ou, por exemplo, vamos voltar para o exemplo, né? Tá. Então, caso 1, abusada sexualmente pelo pai na infância, ao longo de muitos anos, lá na frente desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático, ou um transtorno de personalidade borderline, ou um transtorno depressivo crônico. Exemplo. Por um outro lado, uma pessoa de classe média alta, com pai e mãe em casa, estudando em bons colégios, não foi abusada sexualmente, não tinha punição física, não apanhava e desenvolve um transtorno de personalidade borderline ou um transtorno depressivo crônico. Uai, Aline, mas pode? Pode. Então, trajetórias diferentes, uma com abuso sexual de anos e a outra, teoricamente, com uma estrutura de vida que não levaria, mas que pode levar. Então, a gente tem que ter clareza disso. Um fator de risco só não faz um transtorno. Quanto mais fatores de risco presentes, maior a chance de desenvolver o transtorno mental. Então o inverso é verdadeiro? Quanto menos fator de risco, quanto mais fator de proteção eu tiver, menor a chance de desenvolver transtorno mental? Nós temos uma variável aí no meio que se chama resiliência. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. Em termos de prevalência, a média global da taxa de prevalência dos transtornos mentais na infância e adolescência, nessa pesquisa que eu cito aqui, tá lá nas referências depois, é de 15,8%. A taxa de prevalência tende a aumentar proporcionalmente com a idade, sendo que a prevalência média entre adolescentes, de transtornos mentais em adolescentes, foi de 10,2%. E entre adolescentes, 16,5%. Então, os transtornos mentais tendem a aumentar com a idade. Os adolescentes estariam aí mais suscetíveis ao desenvolvimento de transtornos mentais. No entanto, as crianças têm apresentado mais transtornos mentais, então a gente tem que ficar muito atento. No Brasil, estudos registraram taxas de prevalência de 7 a 12,7%. Atualmente, estimativas apontam que uma entre 4 a 5 crianças e adolescentes no mundo apresenta algum transtorno mental. É alarmante. E aí, a gente tem várias hipóteses, né?
desnutrição, alimentação, agrotóxicos, o tempo disponível, né? Antigamente a gente não tinha essas tecnologias todas. Antigamente, se tinha uma televisão em casa, quem tinha, se dormia cedo, se dormia melhor. Os cuidadores não tinham tanto trabalho, não ficavam tanto tempo fora de casa como se fica hoje. Então, essa questão da rapidez da informação, então, é muita coisa para a gente aprender. Eu costumo brincar que quando eu estava na graduação, se eu queria um artigo de uma revista internacional, eu tinha que ir lá na biblioteca pedir esse artigo por comute, que vinha o artigo impresso, era uma luta. Agora, a gente vai fazer revisão sistemática da literatura sobre um tema, 3.000 artigos, meu Deus! Quem consegue se manter atualizado com tanta informação? Não é para adoecer, minha gente, né? Então, as previsões não são muito boas não, porque a gente come cada vez pior, né? A nossa alimentação cada vez mais pobre em fibras, em nutrientes. A gente come cada vez mais agrotóxico. A gente ainda não tem muita clareza do impacto disso, mas cada vez mais se tem estudado o impacto da atividade física na saúde mental, o impacto da alimentação e da qualidade dessa alimentação na saúde mental, o impacto do ambiente social que está cada vez mais precário, no mundo cada vez mais individualista. A gente costuma dizer, tem um documentário que eu acho muito interessante, que ele vai falar assim, para criar uma criança é preciso uma comunidade inteira. E a gente vê, ainda mais agora na pandemia, as pessoas fechadas nos seus apartamentos desse tamanho, porque é muito caro morar em lugar com quintal, né? Cada vez espaços menores, reclusas dentro de casa, diminuindo as interações sociais, com mais violência, com mais medo. Como é que não vamos adoecer? No próximo vídeo eu vou falar então sobre fatores de risco, proteção e resiliência.